morning, bom dia turma. Vamos iniciar agora a nossa aula de inglês. Hoje estudaremos o módulo 22, ok? Esse módulo 22 ele está lá na página 140 e como vocês podem perceber aqui, a gente vai falar um pouco sobre alimentos. Alimentos em inglês a gente fala food, tá bom? Food. Essa palavra F-O-O-D significa comida ou alimento, tá bom? Então, a gente vai estar estudando especificamente os alimentos naturais, como por exemplo frutas, e os alimentos que não são naturais, que a gente chama de alimentos processados, que geralmente vêm em pacotinhos, tá bom? Aqui na próxima página, na página 141, temos exemplos bem claros de alimentos naturais e alimentos processados, tá bom? Os alimentos naturais temos algumas características, como por exemplo, eles requerem uma preparação. Outra característica também dos alimentos naturais é que esses alimentos são sempre frescos, são mais saudáveis, tá bom? E os alimentos processados são aqueles, como vocês estão vendo aqui, ó, são frituras, pizza, tá bom? Tudo que a gente inseriu ali de forma processada, tá bom? São alimentos que vêm em pacote, como eu falei para vocês. E outra característica é que eles não ficam frescos por muito tempo, tá bom? Então são alimentos considerados artificiais, como vocês estão percebendo aqui por essa imagem. Então, alimentos naturais são aqueles que o homem não utilizou de nenhum processo, tá bom, para preparar ele. E os alimentos processados são os alimentos artificiais que o ser humano utilizou de processos na preparação dele. É por isso que o nome é alimento processado, tá bom? Que não é natural, que foi introduzido alguma química, foi frito de forma diferente, foi colocado corante, ou seja, algo que não é do alimento de forma natural, como por exemplo aqui, ó, temos o alimento 100% natural. Aqui na próxima página a gente vai estudar o seguinte, olha o que está dizendo. Here are some of the most common food preservation methods. Então aqui temos alguns métodos de preservação de alimentos, tá bom? O primeiro método para preservação do alimento é ferver, como por exemplo a gente tem a imagem de um copo de leite. Então como é que a gente pode preservar, como é que a gente pode purificar o alimento? Fervendo, colocando no fogo ali por um tempo até matar todas as bactérias. Outro método de preservação, de manter o alimento, é colocando sal. Como a gente vê, não sei se vocês já repararam o pai e a mãe de vocês colocando sal na carne e guardando. Então, esse trabalho de colocar sal aqui na carne, ela faz com que o alimento preserve por mais tempo ali dentro da geladeira, por exemplo. Outro exemplo de conservação do alimento é colocar em potinhos, mas não é simplesmente colocar em potinhos, tá bom? Tem que colocar com água e sal. Acredito que vocês já viram esses potinhos aqui no supermercado, como por exemplo o milho, que sempre vem aquela água ali ao redor do milho, água com sal. Então eles colocam a água com sal ali dentro dos potinhos, justamente para preservar aquele determinado alimento. Outro exemplo de preservação do alimento é mantê-los seco. Tá bom? Eles secos, ou seja, desidratados, eles permanecem ali por mais tempo. E outro método para preservação do alimento é o mais simples, ou que a gente conhece mais, que a gente mais faz em casa, é colocar em potinhos e congelar, colocar lá no congelador de vocês, aí quando você precisar você retira, ou seja, ele tem uma durabilidade maior. Aqui na próxima página a gente vai parar um pouquinho de falar sobre alimentos para entrar no tópico gramatical. O nosso tópico gramatical de hoje a gente vai estudar o gerúndio, tá bom? O gerúndio nada mais é que aquela terminação em português ando, endo ou indo. Exemplo, falando, comendo, dormindo, estudando, escrevendo. Então todos os verbos que terminam com ando, endo ou indo, eles estão no gerúndio. E como é que funciona isso, professor, em inglês? Em inglês, o gerúndio você pode identificar pelo ing no final das palavras, tá bom? Todo verbo que tem ing no final das palavras está no gerúndio. Olha o exemplo aqui, ó. Bicycling, olha o ing no final.
freezing, olha o ing novamente, eating, sleeping, ok? Então, o gerúndio, ele é formado pelo ing no finalzinho dos verbos, não esqueçam, tá bom? Aqui na próxima página, na página 145, temos as questões 4 e 5. A questão 4 já está respondida, é a letra E, tá bom? A questão 5, vocês vão ter que responder, olha o que está dizendo. Escreva verdadeiro ou falso. Aqui vocês vão precisar de um tradutor para conseguir identificar se é verdadeiro ou falso. Exemplo aqui, ó. Olha, vamos pegar essa última aqui, ó. Candies have fake fruit flavor. Os doces têm um sabor falso, um sabor artificial de frutas. Será que os doces têm sabor artificial de frutas? É verdadeiro, tá bom? Os doces são processados, são feitos em fábricas. Então o doce não é natural. Aquela balinha, como por exemplo pirulito, aquela barra de chocolate, então são todos processados, tá bom? Eles colocam alguma química, colocam sabores artificiais. Então nesse caso aqui é verdadeiro, tá bom? Aí vocês vão precisar traduzir para identificar se aquela frase é verdadeira. Se for verdadeira, você coloca true. Se for falsa, se você identificar que a frase é falsa, você coloca false. Aqui na seção dos nossos exercícios de aplicação, temos aqui o módulo 22 na página 144. A questão 2 e 3 já estão respondidas, tá bom? Eu vou só ampliar aqui, deixa eu ampliar para vocês, aí vocês pausem o vídeo aí, tá bom? Para conseguir responder. A resposta da letra A até essa última aqui, tá bom? E na questão 3 a resposta é a letra C, como vocês podem perceber aqui. Então vocês vão ficar com a parte de resolver a questão 1. O que é para ser feito na questão 1? Temos da letra A até a letra I. Vocês vão colocar esses verbos no gerúndio. O que é isso, professor? Colocar o ing no final deles, tá bom? Mas não esqueçam, temos que retirar o TO do começo, tá bom? Vai ficar só essa palavra acrescida de ing. Você não pode colocar o gerúndio juntamente com o TO que está aqui, tá bom? Você vai ter que retirar o TO e colocar no gerúndio, ou seja, acrescentar no final da palavra o ing, tá bom? ing no final de todas essas palavras.